Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriele. E você já ouviu falar de pêndulo ou pêndulo simples? E você sabe por que a gente consegue perceber através dessa equação aqui que a massa acaba não interferindo no período do pêndulo? Não sabe? Então vem comigo que eu vou te explicar. Bom, e o que é um pêndulo, né? Um pêndulo é formado por uma massa ligada a um comprimento de fio L, que possui uma massa dispersiva, que oscila livremente sobre a ação da gravidade. E esse movimento é periódico, ou seja, ele se repete ao longo do tempo. Bom, e aqui nesse slide a gente consegue observar 3 exemplos no nosso dia a dia, né, que está aqui presente no nosso cotidiano, que atua como um pêndulo, né, possui um comportamento oscilatório. Que nesse primeiro exemplo é o balanço. Temos também um relógio, né, que possui um pêndulo. E, por último, o metrônomo. Todos eles possuem esse caráter oscilatório, né, acabam comportando um pouco como se fosse um pêndulo. Bom, pessoal, e podemos ver que o período do pêndulo é representado por essa equação aqui, que é o T igual a 2π vezes a raiz de L sobre G, onde o L é o comprimento do fio, normalmente em metros, e o G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E podemos observar, como eu tinha falado na introdução do nosso vídeo, que a massa não está representada aqui na equação. Então a gente consegue perceber que o período do pêndulo só depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade, tudo bem? Aqui nós podemos ver um exemplo, né, que eu selecionei para vocês, de um simulador, onde a gente consegue alterar algumas variáveis, como, por exemplo, o comprimento do fio e a aceleração da gravidade. E com isso a gente consegue observar o comportamento do pêndulo. Então vamos dar uma olhadinha aqui como funciona esse simulador. Bom, pessoal, eu tô aqui com o simulador aberto e olha só que legal. Aqui tem os parâmetros de 0,7 metros de comprimento do fio e massa de 1 kg, e a gravidade é a da Terra. Então vamos ver o que acontece com o período do pêndulo se a gente coloca ele a 30 graus. E o mais legal também é que esse simulador mostra como se fosse o tracejado, né, do período. Então a gente vê que nesse comportamento, com esses parâmetros, né, o pêndulo se comporta dessa forma. Agora, vamos dar uma pausa e ver o que acontece se eu mudar o parâmetro. Nesse caso, o parâmetro que foi mudado foi o comprimento. Eu aumentei o comprimento do fio, mas eu coloquei o pêndulo na mesma posição de 30 graus e mantendo a massa de 1 kg e na gravidade da Terra. Olha o comportamento desse período. Agora, a gente diminuindo o comprimento do fio, olha como se comporta o período do pêndulo. Quanto menor for o comprimento do fio, menor é o período. Nessa segunda parte, eu coloquei 2 pêndulos que a gente consegue comparar a relação do comprimento do fio em relação ao período de oscilação do pêndulo. Então, tem um pêndulo, que é o pêndulo 2, com comprimento menor, e o pêndulo 1 com comprimento maior. Repare que eles estão na mesma posição. E olha o que acontece com o período de oscilação do pêndulo. Esse é o comportamento do pêndulo na gravidade da Terra. Mas olha que interessante se eu mudar para a gravidade de Júpiter. E agora, olha o que acontece se eu colocar na gravidade da Lua. Com isso, a gente consegue perceber que quanto maior L, né, quanto maior o comprimento do fio, o período acaba sendo maior, né? Ou seja, o período acaba sendo mais lento, mais longo. E quanto maior o G, que é a gravidade, o período, né, diminui, ou seja, o pêndulo oscila mais rápido. Então a gente consegue ver comparando nessa segunda parte do simulador, onde a gente consegue colocar 2 pêndulos. E você vê que mesmo a gente mudando as massas, né, deles, colocando uma massa maior ou menor, não interfere no movimento do pêndulo, e sim quando a gente altera os parâmetros de comprimento e da gravidade, certo? Agora, eu separei um vídeo do YouTube para vocês darem uma olhada no chamado pêndulo de Foucault. O Foucault foi um físico que criou essa experiência e acabou comprovando, né, e demonstrando a rotação da Terra. E por que isso acontece? O pêndulo é colocado para oscilar em qualquer direção. Em princípio, ele deveria balançar sempre no mesmo plano. Mas ao longo das horas, vemos que o plano de oscilação vai girando lentamente. Então aqui tem um vídeo onde a gente consegue observar, né, o movimento do pêndulo de Foucault, certo? Então, pessoal, depois de aprender muitas informações sobre o pêndulo, vamos ver na prática como que isso funciona. Então, vou ensinar para vocês como você pode fazer em casa. Você pode fazer numa estrutura que nem está aqui nessa foto, com palitos de madeira, uma massinha e um barbante, né, e um suporte de isopor para colocar o palito de madeira, ou simplesmente você pode pegar, como eu tenho aqui, um colar. E a gente consegue perceber que ele tem um comprimento L, né, nesse caso, um comprimento máximo que ele pode obter. E se você quiser um comprimento menor, você consegue também encurtar o comprimento do colar segurando em uma outra extremidade, assim, dessa forma. Então você tem como aumentar o comprimento desse pêndulo ou também diminuir. E a gente consegue ver a implicação, né, na prática, através dessa fórmula aqui que a gente viu, do comprimento do pêndulo, né, em relação ao seu período de oscilação. Nesse caso, a gente não vai conseguir mudar, né, alterar os valores da gravidade, mas nesse caso a gente pode observar na prática o comportamento do fio L em relação ao período de oscilação. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado.